paz de Cristo a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fala Denão e a página Denis Pereira. Curtam nossa página, inscreva-se no nosso canal. Esse canal é dedicado a jovens e adolescentes, também a pais, líderes, ok? E essa nossa série de pré-aulas da classe de adolescência escola dominical, ela é dedicada a você, professora, a você, superintendente, dirigente, a você que é pai ou a você que é aluno. É um desafio que nós nos lançamos nesse último trimestre e tenho sido muito abençoado ao realizar essas pré-aulas e estou feliz porque algumas pessoas têm dito para nós a importância desse trabalho. Esse é um trabalho para lhe ajudar, a você que está começando agora, ou para ajudar aquele professor que está se sentindo meio que perdido no meio desse trimestre, precisando de um ânimo, de uma motivação a mais. E nós estamos então aqui. Eu sou o Denis Pereira, conhecido também como Denão, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreado pelo pastor Paulo Freire. Sou pastoreado diretamente pelo pastor Paulo Gabriel, ok? Essas são aqui as nossas apresentações. No nosso canal tem diversas séries com muitos temas ligados a jovens e adolescentes. Toda quinta eu posto a pré-aula e toda segunda tem um Denão Responde. Então é legal você divulgar na sua igreja, nos enviar perguntas que os adolescentes fazem, que os jovens fazem, e nós estamos aqui para biblicamente responder e ajudá-los a se conscientizar quanto à vontade de Deus para as nossas vidas. A pré-aula de hoje é a lição 10, ok? Ninguém despreze a sua adolescência. Nós vamos falar um pouco sobre este jovem pastor, o jovem Timóteo. Para nós entendermos um pouco melhor quem é Timóteo, nós precisamos ler dois textos. Quero pedir a você que está inscrito no nosso canal. Nosso canal é um canal que está crescendo na raça, crescendo aos poucos, e devo o nosso crescimento muito a você. Então, compartilhe os nossos vídeos e deixe aquele sininho de notificação. Clica nele, porque toda vez que nós postarmos um vídeo novo, seja em algumas de nossas séries ou dentro da série de pré-aulas da escola dominical, você será notificado e vai receber em primeira mão os nossos vídeos, ok? Uma outra coisa eu quero pedir a você, fica legal quando a gente faz a edição do vídeo, no final do vídeo, eu gostaria que você me mandasse, pode mandar pelo WhatsApp, você sabe que o nosso WhatsApp, você pode falar diretamente comigo, o nosso WhatsApp está aqui na descrição dos vídeos, e eu vou colocar aqui na edição do vídeo também para você ter o nosso contato. Nós ministramos a palavra de Deus, nós ministramos palestras, nós estamos aí à disposição do reino de Deus. Essa interação é muito boa e eu gostaria que você fizesse algo legal, que no próximo domingo, enfim, quando você assistir essa pré-aula, faça uma selfie com a sua classe, junta a galera lá no final da aula lá e faz uma selfie e manda para mim no WhatsApp, que nas próximas pré-aulas, na edição, eu finalizo os vídeos com as fotos da sua classe. Isso cria entre nós algo muito gostoso, uma comunhão, ok? Um compartilhamento de ideias e uma proximidade maior, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. E vamos então aqui à nossa pré-aula. Então, essa pré-aula vai falar do jovem Timóteo. O que nós olhamos aqui? Que Paulo encontra Timóteo e o adota como um filho espiritual. Foi ensinado por sua mãe e por sua avó no ensino da palavra de Deus. A sua mãe chamava Eunice e a sua avó Loide, certo? Elas o ensinaram nas leis, nas tradições judaicas. Então ele estava ensinado. E Paulo, ao perceber que aquele jovem é um jovem promissor, é um jovem que tinha um ministério a ser desenvolvido,
Paulo toma para si nas suas viagens missionárias, na segunda viagem missionária, e o leva e começa então a ensiná-lo, a instruí-lo. E Paulo fala algo maravilhoso. Olha, eles aqui no 14: tu, porém, permanece no que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Aquela coisa que a gente tem de olhar às vezes uma criança e achar, não, mas ela não entende nada, vou ensinar a Bíblia para essa criança, ela não entende. A Bíblia está dizendo que Timóteo foi ensinado nas sagradas letras, na palavra de Deus, desde pequeno, desde a infância. Portanto, olhe a importância do ensino da palavra de Deus desde pequeno. E ele fala no 16 algo fantástico: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Veja, nós vivemos um tempo muito complicado em questões de violência, em questões de, enfim, de muitos problemas sociais, não é? Mas eu gosto desse versículo porque Paulo deixa claro que a palavra de Deus, ela é poderosa para instruir, para corrigir. Por isso que eu me motivo muito ao lecionar para adolescentes, para jovens, porque a única coisa que pode mudar a condição do homem, transformar a vida de um homem, de um jovem, de um adolescente, tirá-lo das páginas do crime, da violência, ou impedir que ele ocupe estas páginas do crime, da violência, da morte, é a palavra de Deus. Portanto, ela é poderosa. Amém? Então nós trabalhamos com um material maravilhoso. Então esse é Timóteo, tá bom? Então ele é filho de mãe judia e pai grego. Então Paulo o leva para instruí-lo, para ensiná-lo, para ajudá-lo no desenvolvimento do seu ministério. Não despreze a sua adolescência. Talvez você se pergunte, mas eles escreveram adolescência, mas todas as versões da Bíblia trazem mocidade. Por que adolescência? Porque mocidade aqui é uma palavra grega, neotes, que tem a ver, ou que significa uma juventude sem definição de idade. O texto bíblico, então, está em 1 Timóteo 4, do 6 ao 16, e o texto em destaque, 1 Timóteo 4 e o 16. Cuide de você mesmo, e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você como os que te escutam. Então, Paulo já havia advertido a igreja de Éfeso. O que acontece aqui? Timóteo percorreu muitos lugares com Paulo, Tessalônica, enfim, diversos lugares com Paulo, e ele foi deixado como pastor da igreja de Éfeso, que era uma das maiores igrejas da região. E Timóteo era jovem. Timóteo era um jovem pastor. A idade aqui é indefinida. Ele poderia ter 20 anos ou 30 anos. O fato é que, independente disso, aos olhos da comunidade, ele era um moço, um jovem, alguém não tão respeitável por sua idade, certo? Então, o que acontecia? Era comum isso naquela cultura, as pessoas olharem para os jovens, certo? Em posição de destaque ou de liderança e não aceitar muito. Eu acho que até hoje é meio assim, né? As pessoas muitas vezes elas olham, né? Elas olham um menino, você vê um menino pregador, você faz enfim, e nós temos essa dificuldade. Então, Timóteo, como se não bastasse o fato de ele ser jovem, ele tinha uma certa timidez, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas você vai ver que em 2 Timóteo 1,7, Paulo fala para ele: Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, certo? Então Timóteo estava tendo essa dificuldade. Ele assumiu o pastorado de uma igreja grande, de uma igreja muito importante, e ele estava
tendo essa dificuldade. E Paulo, então, ele apadrinhou Timóteo, né? Ele abraçou mesmo Timóteo. E talvez seja essa a primeira lição dessa lição para nós líderes, pastores e professores, né? Que muitas vezes um jovem, ou os nossos jovens, os nossos filhos, eles têm talentos, e muitos talentos, eles têm potencial, mas eles não podem ser abafados no seu talento, sabe? Não tendo oportunidade, não tendo um momento para desenvolver, e eles também não podem ter oportunidade sem instrução. Então, são essas duas falhas que eu enxergo. A gente vai a lugares onde os jovens não têm oportunidade nenhuma. Eu fico triste quando prego numa festividade de adolescentes, de jovens, e não escuto nenhum deles cantar, dar um testemunho, ler a Bíblia. Eu fico triste, porque o que desenvolveu o meu ministério foram estas oportunidades. Num culto de quinta-feira, num culto de adolescentes, num culto de domingo, você vai desenvolvendo e vai ganhando espaço. O que me ajudou foram pessoas que, como Paulo, fizeram e fazem até hoje, oram por mim, conversam comigo, me orientam, tá? Então, nós precisamos rever um pouco essa questão. Então vamos lá. Paulo já havia advertido a igreja de Éfeso que após sua partida apareceriam lobos ferozes no meio dela que não teriam pena do rebanho. Agora, escrevendo ao jovem pastor daquela igreja, veja, Timóteo, então, ainda jovem, mas pastor de uma igreja, a profecia parece começar a se cumprir. Preste atenção. Pois de dentro daquela igreja começaram a surgir homens que abandonaram a fé e deram atenção a espíritos enganadores, hipócritas e mentirosos. Após descrever os falsos mestres, Paulo passa a aconselhar, então, o jovem Timóteo. Então veja, de dentro daquela igreja começou a surgir, se levantou falsos mestres, pessoas que abandonaram a fé, tá? Então é uma estratégia satânica levantar a falsidade, o falso ensinamento de pessoas que estão dentro da igreja, tá? Que tem um certo trânsito dentro da igreja, tá bom? Se um espírita aparecer ensinando uma coisa dentro da igreja, ele nem vai entrar, ele não tem acesso ao púlpito, um budista, enfim. Mas o maior perigo é quando alguém, empunhando a palavra de Deus, e principalmente com títulos e mais títulos, pregam heresias, ensinam mentiras para o povo. Então Paulo escreve essa carta para ajudar Timóteo, para aconselhar este jovem como lidar com essa situação, tá? E também para encorajá-lo no exercício do seu chamado, do seu ministério, da sua função. Servos do Senhor. Diante da crescente apostasia em seus dias e das doutrinas mentirosas ensinadas pelos falsos mestres, Timóteo é desafiado a se comportar como um bom servo de Cristo Jesus. E para isso ele deveria ensinar fielmente a verdade de Deus à igreja que estava sob seus cuidados. Tá? Então, assim, o sucesso dos falsos ensinadores, dos falsos ensinamentos, se deve ao analfabetismo bíblico, à falta de conhecimento bíblico, tá? Ele vai falar aqui na lição sobre os falsos mestres. Então, na história da igreja, de tempos em tempos, surgem falsos mestres, disseminando seus falsos ensinos com o interesse de conquistar a mente e o coração dos cristãos despercebidos. Nós temos visto isso acontecer, lamentavelmente, no nosso país, cada vez mais. Mas eu vou lhe contar aqui o que eu tenho visto como quem ministra para adolescentes todo final de semana. Pela misericórdia do Senhor, todo final de semana, e também durante a semana, não interessa, é segunda, terça, eu me envolvo. Nós temos um trabalho aqui em Campinas que se chama Papo Reto. Você pode acessar
no Facebook, você vai ver as fotos. É um trabalho que acontece toda segunda entre jovens e adolescentes do campo de Campinas. É um trabalho muito lindo, que completou 2 anos agora, em outubro. Então, assim, eu estou envolvido de cabeça nesse ministério com jovens e adolescentes. O que eu tenho percebido é uma geração que está sedenta por Deus. É uma geração que, quando escuta a palavra, é avivada, busca a presença de Deus, está sedenta, está desejando por Deus, tá certo? Mas esta geração, ela é muito vulnerável. Por quê? Porque eles ainda não têm experiência. É o que Timóteo estava vivendo aqui. Eles não têm experiência. Então, eles precisam que nós façamos o que Paulo está fazendo com Timóteo. Que nós mostremos para eles os riscos que eles correm por não terem o conhecimento da palavra de Deus, que não é o caso de Timóteo. Timóteo tem, mas eu digo o nosso compromisso como Paulo, porque eles estão sedentos por escutar a palavra, por absorver a palavra de Deus. E por que isso é importante? Porque como nunca, os nossos filhos, os nossos jovens e adolescentes estão sendo ameaçados, atacados por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas. É só olhar as pessoas que eles curtem, que eles seguem na internet. São, na sua maioria, pessoas que não têm qualquer compromisso com a verdade. As séries que eles assistem, os livros que eles leem, muitos com conteúdo satânico, com conteúdo contrário, enfim, à palavra de Deus, mas de uma maneira, não é, envelopada de uma maneira bonita, num filme legal, num livro legal, tá? Mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o mais sério, porque Paulo fala dos lobos que se infiltrariam no meio da igreja, tendo saído do meio da igreja, e a lição fala aqui de muitos que acham que a religião é um meio de enriquecer. Então nós vivemos hoje no Brasil os grandes templos, pessoas cada um brigando para saber quem vai construir e ter o maior templo mais luxuoso, mais suntuoso, e muitos púlpitos, muitos altares sendo usados para enriquecer, para engrandecer o eu, pelo egocentrismo. Então, nós precisamos ajudar os nossos adolescentes a entender e a ter prazer pela palavra de Deus. Deus tem nos dado essa graça e é muito bom. Por quê? Porque o adolescente, o jovem, ele precisa ter prazer em ler a palavra de Deus. E se ele achar que é algo chato, ele não vai ler. Se ele achar que é algo antiquado, ele não vai ler. A única coisa que nós podemos fazer é mantê-los dentro da igreja. Essa é a nossa missão, mantê-los dentro da igreja, porque é onde eles aprenderão a verdade, é onde eles serão libertos pela verdade, santificados pela verdade, e aí nós devemos dispor de todas as ferramentas, de todos os meios para que eles permaneçam na casa de Deus, servindo a Deus. Por isso é muito importante a instrução da palavra de Deus na vida deles, momentos de devocional, momentos em que eles possam discutir a palavra de Deus, em que eles possam mostrar aquilo que eles entendem da palavra de Deus. Por quê? Porque os falsos mestres estão aí, e muitos desses falsos mestres hoje, eles estão em igrejas e também tem um apelo da internet. Então nós temos que ser uma porta para essa geração. Nós não podemos abrir mão dessa geração, e é isso que Paulo está fazendo com esse Timóteo. Eu até diria que nós temos aqui duas gerações. Uma geração que está indo embora, que é a geração de Paulo. Paulo está no final da sua vida. Paulo já está velho, já está doente, e ele está, portanto, nos momentos de decisão de sua vida, nos momentos finais de sua vida, ele tem essa percepção. E Timóteo está chegando agora, está nascendo para o ministério agora, e é lindo ver que o ancião, o experiente, não
não tem arrogância quanto ao seu ministério de olhar para esse menino e falar: o que você está fazendo aqui? Quem é você? Não. Ele percebe um potencial e ele abraça esse jovem. Eu acho que essa é a maior lição que nós tiramos no princípio dessa lição aqui. A união da experiência com a novidade, com quem já construiu uma história, com aquele que está começando a história, certo? Bom, ele vai falar dos exercícios espirituais também. E aqui nos exercícios espirituais, ele fala algo muito importante aqui. Eu quero, inclusive, aqui mais uma vez pedir a você, inscreva-se no canal, clique nas notificações e dê o seu retorno, o que você está achando da pré-aula, certo? Ou talvez você tenha aí alguma coisa que possa me ajudar. Eu te ajudo, você me ajuda e juntos o reino de Deus é engrandecido. Amém? Então, nos ajude aqui. Então veja, aqui no segundo tópico, onde ele fala dos exercícios espirituais. Veja, a vida cristã, Paulo a considera, Paulo a assemelha, você vai ver isso em 2 Timóteo também, com uma corrida com aquele que trabalha na terra, o lavrador, ou como uma guerra. Você vai ver que nas cartas de Paulo isso sempre aparece. Algumas referências a soldado, a militar, enfim. Vejam. E aqui Paulo aconselha Timóteo: exercita-te sempre, faça exercícios espirituais. Paulo bem sabia que a vida do jovem pregador era mais importante que sua pregação. Talvez esse é um dos nossos problemas hoje. Nós nos alegramos com demonstrações de espiritualidade e esquecemos com o caráter cristão. Então, por exemplo, um jovem começa a se despertar no ministério, no louvor, na palavra. Eu tenho visto isso aos que estão perto de mim. Eu tenho procurado ajudar. Eu tenho uma rede de jovens pregadores, de meninos do ministério que cantam, que estão sempre perto de mim. E estes, eu sempre estou dando uma dica, tá certo? Mas no geral não é isso que acontece. O jovem começou a pregar, começou a cantar, ele é isolado. Ele fica de lado. Ele fica lá. E aí que está o problema. Por quê? Porque sabe aquela árvore que você planta ela, né, ou replanta ela, que tem um caule bem fininho, sem folhas? O que você faz para ela não cair, para ela não ficar torta? Você planta ela e do lado você coloca uma madeira rígida, firme e amarra até que a árvore ganhe resistência, suas raízes, aí você tira, a árvore fica de pé. É isso que o jovem do ministério precisa, de pessoas que encostem neles, ajudá-los, para aconselhar, tá bom? Isso não é muito fácil, porque às vezes eles mesmos não querem, mas é exatamente por se sentirem sós que muitos se julgam a estrela da alva, certo? Então eles precisam. Então a gente tem que fazer como Timóteo. Percebeu um potencial em desenvolvimento, encosta nele. Encosta, dá oportunidade, porque quando você dá oportunidade, você ganha liberdade para falar. Então, quando você chama alguém para pregar, no final você abraça ele ali e dá aquela, sabe? Aquela conversa. Por quê? Porque a vida, o caráter cristão é mais importante que a pregação. Então, Timóteo deve concentrar a maior parte do seu tempo exercitando-se em piedade, pois ela é proveitosa para tudo e seu resultado é vida tanto agora quanto na eternidade. Então veja, aqui eu queria propor um desafio para todos nós. Eu vou fazer isso na minha classe, que é o seguinte: uma tabela. Tá? Você pode fazer no computador ou pode fazer à mão mesmo no caderno. E você coloca lá 7 dias da semana. Você coloca lá dia. Aí você coloca assim, ó, faz colunas. Aí em cada coluna você vai escrever Bíblia, oração,
jejum. Aí você começa, redes sociais, jogos, filmes. E se quiser, coloca lá, futebol, beleza? Aí você faz as colunas e faz as linhas, 7 dias, entendeu? Você faz uma planilha mesmo. Se fizer à mão ou fizer 7 dias, você coloca lá, beleza? Entregue isso para eles e fala, olha, cada dia dessa semana que começa agora, você vai marcar o que você fez nesse dia. Olha, se quiser marcar quanto tempo ficou orando, quanto tempo leu a Bíblia, tudo bem. Mas se não quiser, nem precisa. É só marcar com um X o que você fez. Se você leu a Bíblia, você vai pôr um X. Mas aí é bom orientar, não vale, eu li a Bíblia, Salmo 117, todos os dias. Não, certo? Então, ler a Bíblia, no mínimo um capítulo, tá bom? Oração, no mínimo, todo dia, no mínimo 10 minutos, beleza? O legal de marcar o tempo, por quê? Porque você vai ver que eles vão dizer que é difícil ficar 10 minutos de oração. Mas se você conseguir pelo menos que 2, 3 cumpram isso, a gente vai conseguir fazer uma média depois. Para eles perceberem que a gente julga muito difícil ficar 10 minutos de joelho, mas não percebe que ficamos 6, 7 horas envolvidos com redes sociais, com jogos, enfim. Entendeu a ideia? Então a ideia é mostrar para eles essa média. Então se quiserem marcar o tempo, é interessante. Mas se eles não marcarem o tempo, se eles marcarem só o X, já vai dar para ter uma ideia. Que a facilidade maior está naquilo que não é espiritual. O problema não é a diversão. Nosso problema é o seguinte, é que nós deixamos que a diversão tome todo o tempo da nossa vida e a gente não se dedica à oração. A gente não se dedica, nós oramos e nós cantamos, usa-me, Senhor. Como o Senhor poderá usar alguém que não tem vida espiritual, que não tem tempo com Deus, que não se exercita espiritualmente, lendo a palavra, orando? Então é isso que Paulo está, portanto, mostrando aqui a Timóteo. Exercita-te espiritualmente. E exercício é algo disciplinar. Então é todo dia. Então o importante é que eles entendam aqui que nós precisamos ter uma vida de exercício espiritual todos os dias. Porque quanto mais nos exercitarmos, mais tempo nós teremos para Deus. Porque nós descobriremos quão prazeroso, quão delicioso é estar na presença de Deus. Muito bem. Na terceira parte aqui da lição, ele vai falar, não permita o desprezo. Tá? Então, duas coisas aqui eu aprendo e duas coisas que nós temos a passar para os nossos alunos. Não permita o desprezo, ou ninguém despreza a tua mocidade. O próprio adolescente, ok? Então, eles vão entender que eles também não podem desprezar essa fase tão linda da vida, essa fase tão maravilhosa, tão especial da vida, vivendo sem qualquer compromisso com a própria vida, com a família e com Deus e com a sua vida espiritual. Quantos que estavam cantando no nosso meio, mas que hoje ocupam as páginas policiais, estão na cadeia e muitos estão mortos, como a gente fica sabendo. Toda semana a gente descobre que alguém morreu e quando vai ver é um adolescente que cantava, que estava nas festividades. Então peraí. Então Paulo, ninguém despreza a tua mocidade. Aqui tem duas coisas para a gente falar para eles e para nós pensarmos enquanto professores, enquanto líderes. Que é o seguinte, ninguém despreza a tua mocidade. Aí ele continua o texto dizendo, mas ser exemplo dos fiéis. O que é exemplo aí? É uma palavrinha grega, tupos. Exemplo, impressão visível, cópia, padrão, modelo. Eu vejo muito jovem reclamando, porque não me dão oportunidade, porque não me respeitam, estão desprezando o meu ministério, não sei o quê. Mas tem que olhar o texto completo, porque se você for exemplo
em padrão de conduta, em comportamento, no seu caráter, no dia a dia, na sua vida, então você conquistará o respeito das pessoas. Por quê? Porque elas não terão o que dizer a teu respeito de maneira negativa. Pelo contrário, você terá pessoas como Paulo, como o próprio Timóteo. Olha aqui, vamos voltar aqui em Atos 16, olha só que coisa linda. A Bíblia diz em Atos 16:2, os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Então, quando nós somos o exemplo, as pessoas dão bom testemunho de nós. E aí, nós conquistamos a confiança e o respeito das pessoas, inclusive dos mais velhos, certo? Então, a primeira coisa aqui, nessa parte da lição, é: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo. E para a gente concluir aqui a nossa pré-aula de hoje, ele fala: ninguém não permita o desprezo. Ninguém despreza a tua mocidade. Ele está falando para um jovem que tinha uma taxa alta de timidez, de inibição. E isso se tornou mais complicado, inclusive, por essa situação. Ele ter assumido uma grande responsabilidade diante de pessoas mais velhas do que ele e até mais experientes. Só que Paulo o incentiva, o encoraja, e talvez esta seja então a segunda maior lição deste texto. Paulo ajuda este jovem inexperiente a desenvolver o seu chamado, a encontrar o seu chamado, a desenvolver o seu potencial. Eu sou muito grato a Deus, porque por onde eu passei, as pessoas tem sempre me aconselhado. Então Paulo não isola este jovem obreiro. Ele o abraça, ora por ele, o aconselha e o motiva. Vai, Timóteo, cumpre o teu chamado. Eu estou aqui para o que você precisar. É isso que nós precisamos. Nós temos uma geração de meninos maravilhosos, talentosos, meninos e meninas, muito criativos, mas muitos acabam não encontrando o seu lugar na igreja. E se ele não encontrar o lugar dele na igreja, ele vai encontrar no mundo. Então está na hora da gente rever se tudo que existe no departamento de adolescentes é ensaiar no domingo de manhã e cantar à noite. Está na hora da gente rever, está na hora da gente incluir teatro, incluir evangelismo criativo, incluir alguma coisa a mais que tenha a ver com o lugar onde vocês estão vivendo, uma ação social, alguma coisa que faça com que os adolescentes entendam o seu chamado, descubram o seu chamado, e para isso eles precisam estar envolvidos com coisas, com atividades que despertem o seu chamado. Eu sei que muitos têm medo de colocar algumas coisas dentro da igreja, porque não sei o que, mas olha, o lugar dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, é dentro da igreja, porque dentro da igreja a palavra muda, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra salva. Então o lugar deles é dentro da igreja, é cultuando a Deus, é servindo a Deus. Então que eles possam encontrar o lugar deles aqui dentro da igreja. Se eles não encontrarem aqui, eles vão encontrar onde? Então use a sua criatividade, faça uma roda com eles, faça devocional com eles, faça acampamento com eles, desenvolva o chamado deles, mostre a eles que eles têm potencial para as coisas de Deus. Senão, eles vão acabar descobrindo o potencial para as coisas do mundo. Isso é forte, hein? Mostra a eles que eles têm potencial para as coisas de Deus. Senão eles acabarão descobrindo que têm potencial para as coisas do mundo. Como? Dando oportunidade, deixando eles pregar, deixando eles cantar, deixando eles dirigir o culto, colocando eles para ajudar a liderar, montando uma equipe de liderança onde todos eles estejam envolvidos, cada um dando uma opinião e executando uma atividade, um trabalho. Isso os ajudará a desenvolver o seu potencial e a descobrir o seu chamado. Repito, é uma das maiores lições desta amizade entre Paulo e Timóteo, ajudar alguém a descobrir o seu chamado. Porque quando alguém descobre o seu chamado,
pronto, ele desenvolve, ele vai embora. Mas até aí é preciso que a gente faça aquele exercício que fazemos com algumas plantas, de colocar uma tala de madeira do lado dela, até que ela crie raízes e força para se sustentar sozinha. Se você plantá-la sem nada ao lado, o vento derruba ela. E é isso que Paulo está fazendo com Timóteo, e é isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos, com os nossos adolescentes. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Essa foi a nossa pré-aula da lição 10 da classe de adolescentes, 4 trimestre 2016. Assista, curta, compartilhe, comente, dê o seu retorno, dê o seu like, inscreva-se no canal, ok? E até a próxima aula. E lembre-se, mande a foto para a gente colocar, fazer uma montagem legal aqui nos nossos próximos vídeos. Ore por nós. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu domingo. Fique na paz e até mais.